Olá, eu sou Stéphanie Sapin-Linière, sou francesa, mas escolhi o Brasil como segunda pátria e trabalho há 40 anos na orientação e no acompanhamento de casais grávidos ou com bebês, com meus cursos presenciais e atendimentos no Rio de Janeiro. Se você está aqui me assistindo, é porque está grávida ou com bebê e em busca de informações para poder cuidar do seu bebê com confiança e tranquilidade. Como mãe de 4 filhos, sendo que tive a primeira com 18 anos, eu conheço bem tudo que você está passando nesse momento. Estar grávida é maravilhoso, mas tem também essa sensação de se sentir perdida, de precisar aprender várias coisas ao mesmo tempo, de achar que não vai conseguir, que não vai dar conta, de ter um monte de palpiteiros te dizendo o que deve fazer ou o que não deve fazer, de ficar em dúvida se vai ser uma boa mãe ou não, de querer ser uma mãe ou um pai perfeitos. Eu sei, eu conheço isso tudo como mãe e como profissional. E uma coisa que eu sempre digo é, quando nasce um bebê, nasce uma mãe, nasce um pai, nasce uma família, nascem os avós e é muito nascimento junto e muita informação para processar. Mas calma, você está no caminho certo. Se você está aqui é porque está em busca de informações sólidas e de se preparar corretamente para esse grande e maravilhoso desafio. E por isso, meus sinceros parabéns pelo esforço e iniciativa. Você está dando um grande passo que com certeza vai levar você para o caminho certo. Nesse workshop online e gratuito que irá ao ar ao longo dessa semana, eu vou te passar um pouco dos meus ensinamentos práticos e objetivos que já prepararam mais de 6.000 casais para cuidarem dos seus bebês com total confiança e tranquilidade. Ou seja, eu vou poder te passar dicas valiosas de como ter uma amamentação prazerosa, um bebê que gosta de dormir, te ensinar como lidar com as situações que fazem todos os pais ficarem de cabelo em pé e como tornar o momento do banho um momento muito especial. Mas eu sei que você pode estar pensando agora, isso é bom demais para ser verdade? Ou, isso é conversa de internet. Mas acredito, esse é o meu trabalho há quase 40 anos. E eu tenho algumas pessoas aqui que talvez você conheça que podem falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Bem, hoje eu estou aqui para falar da Stéphanie, que foi uma das pessoas que mais me ajudou assim, no nascimento da Maria, me ajudou a entender como que se porta uma mãe, o que faz uma mãe, me ensinou também coisas que talvez sem ela a gente não fizesse. Por exemplo, meu marido, todos os banhos da Maria deu no chuveiro, a gente fez o ofurô com ela, isso foi graças a Stéphanie, isso é uma coisa que eu não tenho como agradecer. Acho que eu aprendi a trocar fralda com ela também, segurar o neném, acho que tudo, assim, foi meu primeiro contato verdadeiro com a maternidade e uma forma linda de querer ser mãe, de querer estar perto, de querer fazer tudo, de querer ser próxima e super recomendo. Recomendei para todos os meus amigos e agora para vocês. A Stéphanie é uma experiência única e maravilhosa, necessária. Eu conheci a Stéphanie através de indicação de amigas, não indicação, indicações, porque algumas amigas me indicaram ela. E eu fiquei imaginando que eu acho que eu era a única mãe que não era de primeira viagem, que estava indo atrás de cursos para se informar e conhecer um pouco mais sobre esse mundo, né? Mas é porque eu tenho uma filha de 8 anos já, então eu achei que eu precisava fazer uma reciclagem, conhecer melhor. O Lucas, que é meu marido, estava super interessado em fazer curso para aprender tudo e foi muito bom, foi surpreendentemente bom, porque a Stéphanie, ela tem dicas preciosíssimas, assim, para você conseguir fazer dessa etapa que é tão difícil um pouco mais fácil. Então ela é extremamente atenciosa, ela
Ela sabe exatamente o que ela tá falando, ela é uma pessoa com muita experiência, então valeu muito ter ela do meu lado. Então eu sou a favor de Stephanie devia aumentar a gama de cursos dela para 1 ano, 2, 3, e aí sim por diante, ter ela sempre por perto. É muito bom, super recomendo. Oi, aqui quem fala é o Pedro Bial. Eu conheço a Stephanie, lá se vão mais de 16 anos. Ela foi da maior importância quando do nascimento do meu filho José. Ajudou demais a Isabel. Stephanie é uma pessoa que tem um canal todo próprio, o universo das crianças, dos bebês, das mães. E quem tem a chance e a oportunidade de poder tê-la por perto, só tem a agradecer e a louvar. Beijo grande, Stephanie. Continue esse trabalho lindo. É exatamente isso que eu faço com os meus cursos presenciais e atendimento a pais, mães e bebês ao longo de todos esses anos. E você vai encontrar aqui mesmo nessa página vários depoimentos em vídeo ou escritos de famosos ou anônimos como eu e você que confirmam que eu posso te ajudar. Mas de repente você pode estar pensando agora: curso para cuidar de bebê? Eu não preciso disso. Isso é totalmente desnecessário. É por isso que você vê um monte de casais desesperados e exaustos, com um bebê que não mama direito, não dorme, é agitado. Se você conhece um casal que está passando por isso agora, pergunta a eles se eles fizeram um bom curso preparatório. Eu tenho certeza que a resposta será não. Ou então você pode achar que a aula para cuidar de um bebê é bobagem, já que antigamente ninguém fazia curso para ter um filho. É verdade. Mas quem tinha o primeiro filho ia para a casa da vovó, para ter as orientações ao vivo. Hoje, as avós podem não ter essa disponibilidade, além de estarem desatualizadas. Porque as constantes pesquisas e os meios de investigação modernos alteraram os conhecimentos a respeito do bebê humano e provocam constantemente mudanças na forma de se lidar com ele. Mas se você me acompanhar aqui ao longo dessa semana, eu já vou poder te passar informações importantes e práticas que vão te ajudar a poder cuidar do seu bebê e afastar os palpiteiros da sua vida. Mais uma ressalva importante: o foco desse workshop online e dos meus cursos não é o parto, é o bebê. Hoje sabemos que muitas neuroses do adulto vêm dos primeiros meses de vida e até das primeiras horas. O meu propósito, acima de tudo, é que o seu bebê seja feliz. Mas o bem-estar do bebê passa pelo bem-estar de pais descansados, tranquilos e seguros. Eu acho que vale a pena te contar um pouco sobre mim, para você ter uma melhor ideia do que sou capaz de fazer por você que está me assistindo agora. Cheguei ao Brasil com minha família aos 16 anos de idade e fui morar em São Paulo. Casei com um brasileiro quando eu tinha 18 anos e aos 26 eu já tinha 4 filhos. Durante a minha primeira gravidez, quando eu tinha apenas 18 anos, nenhuma família no Brasil, meus pais já tinham ido embora para a França, e eu estava grávida, portanto, e sem conhecer nenhum médico, ninguém. Então fiquei procurando um curso para gestantes, porque na França todo mundo, toda gestante procura um curso e faz um curso na maternidade onde vai ter o seu bebê. Eu não achava, eu perguntava onde tem curso e as pessoas não entendiam o que eu queria e eu achava que elas não me entendiam porque eu não tinha explicado direito, porque eu não falava direito o português. E aí fiquei procurando até que me indicaram um médico que parecia que tinha um curso no seu consultório. Eu fui lá e realmente esse médico que se tornou meu obstetra e com quem eu tive meus 4 filhos, o Dr. Noronha, ele tinha um curso realmente no consultório dele, 2 vezes por semana, para gestantes, pacientes dele, com uma psicóloga, a doutora Marta Zanetti, que foi maravilhosa e que me deu, então, esse primeiro contato, esse primeiro curso para essa minha primeira gravidez. Quando todos os meus filhos já estavam na escola, eu voltei a estudar
Entrei na faculdade, aliás, Faculdade Paulista de Medicina, fiz 1 ano de faculdade e depois de 1 ano percebi que não era isso que eu queria. Percebi que tinha um fosso muito grande entre médico e paciente e achei que era mais importante para mim fazer essa ligação médico-paciente do que propriamente ser mais uma médica atada com um monte de regras, um monte de coisas que não pode. Eu me sentiria mais livre de fazer aquilo que eu queria, que era servir de elo entre médico e paciente. Depois disso, fomos passar uma temporada na França. Aí descobri a profissão de sage-femme. Me entusiasmei e me formei. É uma formação na França que dura 2 anos, que é um curso técnico, que habilita a profissional a cuidar de bebê, realizar parto e tudo que gira em torno disso. Mas mesmo formada, eu ainda não havia me encontrado totalmente como profissional. Um tempo depois, voltei para o Brasil com a família e fomos morar em Volta Redonda. Lá conheci uma pediatra maravilhosa, doutora América Bravo, que tinha uma visão muito parecida com a minha, e com ela abrimos o primeiro curso Prepar em 1979. Alugamos uma casa no centro da cidade, montamos com carinho, passou a ser um ponto de encontro para gestantes e mães. Havia aula de parto comigo, sobre o bebê com a América, dinâmica de grupo com a psicóloga, a doutora Farid, e nós ganhávamos muito pouco, mas éramos muito felizes. Era um trabalho muito gratificante que continuou durante 10 anos. Eu fui levando esse curso com entusiasmo, apesar da dificuldade do meu marido em aceitar o meu trabalho. Ele achava que ganhava dinheiro suficiente e que eu não precisava trabalhar, principalmente para ganhar tão pouco. Ele tinha muita dificuldade de entender que o meu ganho principal não era financeiro. Depois de 25 anos de casamento, nós divorciamos. Para sustentar meus 4 filhos, eu fui embora para o Rio de Janeiro, onde eu trabalhei durante 2 anos numa agência de turismo. O começo foi difícil, mas depois de um tempo, ganhei dinheiro suficiente para me equilibrar com os 4 filhos e nessa época conheci meu segundo marido, francês. Fui morar na França com ele, levando a filha mais nova, que tinha 14 anos, sendo que os outros já estavam voando sozinhos. Durante 3 anos fiz vários cursos, mas não trabalhei. Vinha de vez em quando ao Rio para ver meus filhos e matar a saudade. Aí aconteceu uma ruptura na minha vida. Tive um acidente e fiquei com uma perna paralisada. Fui operada em Paris, fiquei internada 5 meses, fazendo reeducação, fisioterapia. Foram 5 meses de muita luta, mas também de reflexão. E foi aí que tomei a decisão de retornar ao Brasil e voltar a me dedicar, não importando o que eu custasse, ao meu trabalho com gestantes. O turismo me dava muito dinheiro, mas não me realizava. Foi nessa época também que eu conheci o meu guru profissional, Frédéric Leboyer. Ele foi muito importante na minha vida profissional. Ele mudou totalmente a minha trajetória. Minha formação acadêmica e meu trabalho até então giravam em torno do parto e da gestante. Minha preocupação era lutar contra o excesso de cesariano, convencendo as mulheres que o ideal era o parto normal. Eu li o livro dele, ele me tocou profundamente, correspondia ao que eu sentia e pensava, e eu me senti compreendida. Foi uma revelação. A mulher, gestante ou não, e o tipo de parto, nada disso era tão importante quanto o bebê que eu até então colocava em segundo plano. Percebi o quanto era muito importante fazer alguma coisa para esse ser humano que acabava de nascer. Eu tinha que encontrar esse médico que tinha me impressionado tanto. Consegui. Ele me recebeu em seu apartamento em Paris, vestindo uma túnica branca, e me corrigiu quando eu chamei de doutor,
porque ele acabava de devolver o seu diploma de médico para o Conselho Local de Medicina, não querendo mais pertencer a essa classe que estava atacando tão violentamente. Conversamos muito e eu acompanhei em vários partos feitos por um colega, mas aonde ele acompanhava o bebê junto do pediatra, e me dei conta de como a acolhida do bebê modificava o seu comportamento nos dias que se seguiam. Foram 15 dias de convívio diário que mudaram minha visão deste momento incrível que é o nascimento de um ser humano. Durante anos, mantivemos contato. Ele se mudou para Londres, escreveu vários livros, foi reverenciado e aplaudido durante muito tempo. Seu diploma foi devolvido, se reconciliou com a medicina francesa, fez palestras no mundo inteiro e ele me orientou muitas vezes por telefone e estive várias vezes em seu apartamento em Londres. Por causa disso tudo, passei a estudar e pesquisar tudo que se descobria a respeito do bebê. Começou a se falar muito do bebê de pouco tempo para cá, são os últimos 20 anos em que se fala muito desse ser que acaba de nascer. Me separei do meu segundo marido e voltei para o Brasil de colete bengala. Ainda estava me recuperando da cirurgia feita em Paris e praticamente sem dinheiro. Morei uns tempos com minha caçula num apartamento emprestado por um amigo em Copacabana, apartamento esse que estava fechado havia muito tempo, e aí tivemos que começar fazendo uma boa faxina, estava tudo preto. Aí montei o curso na sala, com tapete e almofadas. Mandei também fazer uns folders que foram distribuídos em lojas, feiras, etc. A minha primeira turma foi montada em 1996 com 2 casais que ficaram sabendo do curso por causa da panfletagem. Então as coisas foram acontecendo. O boca a boca começou a funcionar cada vez mais. E os alunos foram aumentando. Todo o dinheiro que eu ganhava era usado para melhorar o curso e eu procurava não tirar quase nada para mim. Foram anos difíceis, mas aos poucos minha perna foi melhorando. Parei de usar bengala e um ano depois de chegar ao Brasil eu já estava andando sem nada. 6 anos depois, minhas turmas já estavam lotadas de segunda a sexta, além de acompanhar os partos e o bebê até 1 ano, que é o que eu faço até hoje. O que me diferenciava era o fato de focar o bebê, mas também fui a primeira a incluir o pai em todas as aulas. Fiz ele se sentir participante em vez de somente provedor. Esse tem sido a minha missão nos últimos anos. Ajudar de maneira correta e embasada pais e mães nesse desafio de cuidar de um bebê. Mas o que acontece com um casal que se descobre grávido? Vamos ver se você se identifica com o que eu vou falar ou se você identifica algum casal conhecido. Você, geralmente a mãe, às vezes é o pai também, começa a pesquisar na internet tudo que pode encontrar sobre o assunto. Você talvez até acredite que isso seja suficiente para se informar adequadamente. Assiste vídeos no YouTube, lê blogs sobre maternidade, entra em grupos de mães no Facebook. Ou seja, em pouco tempo você começa a absorver uma variedade imensa de informações de como cuidar do seu bebê e começa a se sentir perdida. Só que tem um problema adicional. Muitas vezes essas informações são conflitantes. E aí você pensa, com quem eu vou me identificar? Quem está certo? Como eu avalio se essa informação é correta ou não? E começa a bater um desespero. E aquela sensação que não vai dar conta, é informação demais para processar, coisas demais para aprender. Então, o importante é você sempre passar tudo pelo crivo do seu bom senso. Tudo que você ouvir, que falarem, que mesmo assim você vai ficar com muitas dúvidas. Mas você começa a parar e pensar, isso faz sentido para mim?
Isso não faz o menor sentido. E você vai ver que todas essas coisas que eu falo para você, que tem que passar também pelo crivo do seu bom senso, essas coisas vão fazer muito mais sentido para você. Inclusive porque tudo que eu afirmo eu explico por quê. Não se trata de acreditar. Nessa hora não é para você ter fé na pessoa que está dizendo. Não quero que ninguém tenha fé em mim. Eu quero que tudo que eu diga, vocês percebam, entendam e façam porque entenderam que realmente é benéfico e que vocês experimentem com o bebê e sinta o quanto isso realmente vai ajudar vocês. Além disso, muitos desses canais que você assiste, por exemplo, no YouTube, são feitos por pessoas que não têm experiência profissional. São pessoas provavelmente muito bem intencionadas, mas que a maior parte das vezes apenas reproduz experiências pessoais com seu próprio bebê ou reproduz dicas de terceiro que também, se bobear, não tem experiência profissional nenhuma. Outro dia, por exemplo, eu assisti um vídeo em um famoso canal sobre maternidade de como fazer um ninho para o bebê dormir. Só tinha um problema no vídeo. A sugestão de se colocar uma toalha enrolada em volta do bebê, e isso pode ter consequências sérias, porque se o bebê enfiar a cara na toalha, ele não respira. O que vai estar em volta do bebê ou junto do bebê ou fazer um ninho para o bebê tem que ser alguma coisa antissufocante. Como é que você sabe se é antissufocante? Enfiando a sua cara dentro e vendo se você respira ou não. É importante você sempre fazer esse teste. Então não é depender do que eu vou dizer se é ou não é antissufocante, é você experimentar. Experimentar e ver se tudo que você colocou no berço do bebê é realmente antissufocante. O que posso fazer por você, portanto, é te passar informações sólidas, construídas com minha formação e principalmente com minha experiência prática com mais de 6.000 bebês. Esse workshop e o curso irão te passar essas informações. Essa segurança e autonomia que muda a sua relação como pais, porque vocês, como casal, estarão com o mesmo conhecimento e isso também vai mudar sua relação com o bebê. Se as pessoas que estão em volta do bebê, que convivem com o bebê, tiverem as mesmas informações, não vai criar atrito, não vai criar conflito, vai ser uma relação muito mais harmônica e pacífica do que cada um procurar uma informação diferente e começar a brigar. Eu vou te contar agora o que você pode começar a pensar e fazer com relação ao nascimento do seu bebê. Mais do que isso, você já vai poder dar uma espiada em uma amostra do meu curso online. Vou falar para vocês sobre a importância do nascimento humanizado, a não confundir com parto humanizado, são duas coisas diferentes, e o que você pode fazer para garanti-lo para o seu bebê. Esse é um tema muito caro para mim. Foi esse tema que mudou a minha vida pessoal e profissional. Olá, que bom que nós estamos juntos nesse caminho, nessa jornada de conhecimento, para você ficar mais tranquila, mais feliz ao cuidar do seu bebê. Eu vou começar esse curso com o assunto primeiro que me importa mais, que me move mais, que é o bebê. O que acontece com o bebê? Na realidade, existe o parto e existe o nascimento. O parto é da mãe, o nascimento é do bebê. Tudo que acontece com o bebê vai ter repercussões sobre ele para o resto da vida. Então, é muito importante o que se faz com o bebê nessa hora. Quando eu comecei a minha vida profissional, eu comecei focando o parto. O importante para mim era o parto. Era parto normal, parto natural. Eu aprendi sobre o parto na água, sobre o parto de cócoras, enfim, todas as diversas formas de se nascer. E o meu objetivo era preparar as mulheres para o parto. Nesse caminho encontrei um médico, Dr. Le Boyer,
que é um obstetra francês que escreveu vários livros, principalmente o primeiro, que foi um sucesso mundial, que se chama Nascer Sorrindo, e ele me mostrou o quanto o importante não era o parto, o quanto o importante era o que acontecia com o bebê depois de ele nascer. E aí fui trilhando esse caminho. Eu quero que a mãe tenha um ótimo parto para que o bebê nasça muito bem, obrigada. Mas o que é difícil, o que me importa muito, é que da hora que ele nasce em diante, ele seja bem recebido. Que ele tenha um começo de vida realmente prazeroso, gostoso, que ele seja recebido com carinho e que isso fique registrado no subconsciente dele para o resto da vida, porque o primeiro contato é sempre muito importante. Por isso, resolvi começar com aquilo que me move mais, que mexe mais comigo, que é fazer você perceber o quanto é importante para o seu bebê nascer de nascimento humanizado. O parto pode ser normal, natural, cesárea, de cócoras, em pé, enfim, várias possibilidades. Tudo isso são possivelmente partos humanizados. A própria cesariana pode ser humanizada, mas de qualquer maneira, isso quer dizer que se respeitou a vontade da mulher. É uma questão de respeito em relação à vontade que ela tem de como ela quer ter o bebê. O nascimento humanizado é outra coisa. O nascimento humanizado é do bebê. Tudo que acontece com o bebê da hora que ele sai da mãe em diante. Não importa por onde ele saiu, nada impede do bebê ter um nascimento humanizado. Ah, mas cesariana pode fazer nascimento humanizado? Claro que pode. A partir do momento que o bebê saiu da mãe, tudo pode ser humanizado ou não. Só tem duas possibilidades. Seguir o padrão da maternidade, a rotina da maternidade, que é chamado de procedimento padrão, e o seu bebê entrar no que eu chamo de linha de montagem, isto é, todo bebê faz a mesma coisa do mesmo jeito. Ou ter realmente um atendimento personalizado, individualizado, só se fazer alguma coisa no bebê porque realmente esse bebê precisa. Tem várias coisas que podem ser evitadas e várias coisas que podem trazer estresse e sofrimento para o bebê, desnecessariamente. Tudo da medicina que for feito sem necessidade pode ser abolido. Mas se precisar, que bom que tem todos os recursos médicos. Então, ter um nascimento humanizado não quer dizer ter um bebê em casa ou no meio do mato. Quer dizer ter todos os recursos, mas só usar esses recursos se eles forem realmente necessários. O bebê que nasce no procedimento padrão da maternidade, e todas as maternidades têm mais ou menos o mesmo procedimento padrão, ele nasce numa sala gelada, com um monte de luzes. Ele é pendurado pelo pé, entregue para o pediatra. O pediatra pega o bebê, dá uma examinada numa mesa aquecida e vai enfiar um tubinho pelo nariz até o estômago do bebê, ligado num aspirador, e vai puxar, aspirando todo o trajeto. Isso é bastante doloroso. O bebê chora muito, grita muito. Isso é feito dos dois lados várias vezes. E isso tem que ser feito? Não, o pediatra está ali com o estetoscópio para escutar a respiração do bebê e definir se precisa ou não precisa. Mas, se for procedimento padrão, o bebê vai obrigatoriamente fazer essa aspiração. Aspirar é importante na hora que ele nasce? Se precisar, é muito bom. Se não precisar, é muito ruim. Perguntar para o pediatra, mas tem que aspirar? Se ele disser, é bom, é rotina. Não, eu não quero que o meu filho seja aspirado por rotina. Mas, se o senhor achar que deve aspirar, tem alguma razão
para aspirar, nesse caso, ótimo que se possa aspirar o bebê. O que faz com que o bebê tenha que ser aspirado? Quando o bebê nasce, o pediatra tem um estetoscópio e ele escuta a respiração do bebê. Se ele escutar o bebê respirando cheio de barulhos, é porque ele está com líquido amniótico nos dutos respiratórios, é bom dar uma aspirada. Mas se ele escutar o bebê respirando normalmente, não precisa aspirar. Aspirar vai ser realmente ruim. Depois disso, ele é embrulhado num pano, colocado no colo da mãe, tiram-se fotos e o bebê é levado imediatamente para o berçário com o pai e o pediatra. Vai pesar, medir, dar uma injeção de vitamina K, colocar um colírio no olho e botar o bebê numa incubadora durante 2 horas. Por que que bota na incubadora? A incubadora é só para aquecer o bebê. A incubadora não tem oxigênio, não tem nada que precise para o bebê. Mas não precisa de incubadora? Não. O objetivo da incubadora seria aquecer o bebê. Na realidade, é comprovado que o bebê se aquece muito melhor no colo da mãe mamando, ele faz um esforço para mamar, ele se aquece bem melhor do que em qualquer máquina. Por que que o hospital público não tem incubadora? Porque não precisa. O bebê nasce bem e fica com a mãe, ou nasce com algum problema e vai para a UTI. Não tem essa coisa de incubadora para bebê saudável. Depois dessas 2 horas de incubadora, o bebê vai ser limpo, não é bem um banho, é uma limpeza que fazem no bebê, tirando o vernix, que é um creme que não deve ser tirado nessa hora, e depois vestir o bebê e levar para o quarto. É a primeira vez que o bebê vai poder finalmente tentar mamar na mamãe. O procedimento padrão é isso. É um bebê que é agredido, invadido várias vezes nas primeiras horas de vida. O nascimento humanizado, o bebê nasce numa sala aquecida, com a música que ele ouviu de preferência durante a gravidez, com só as luzes necessárias para o obstetra. Ele nasce, ele vem direto no colo da mãe, fica pele com a mãe, coloca-se uma touquinha na cabeça para não perder muito calor. Ele é coberto, ele e a mãe são cobertos por panos que vão sendo aquecidos e trocados. O bebê fica ouvindo o batimento cardíaco da mãe, fica o ouvido do bebê em cima do peito da mãe, ouvindo o coração. Ele vai se acalmando, porque respirar é difícil no começo, é meio doloroso, então geralmente o bebê dá uma choradinha. E aí ele vai se acalmando, relaxando, para de chorar. E aí ele começa a procurar uma outra coisa importante para a vida dele, que é comida. E ele sai à procura, corajosamente, botando a linguinha de fora e sentindo o cheiro para tentar identificar aonde ele deve sugar. É importante deixar ele chegar nesse ponto, deixar ele fazer isso. No nascimento tradicional, o bebê é levado embora antes de chegar nessa hora. O bebê já vai estar pronto para mamar 5 a 10 minutos depois que ele sai da mãe. O procedimento padrão, o bebê é levado para o berçário 2 a 3 minutos depois do nascimento. Então ele ainda não chegou no ponto de querer mamar. Não adianta botar o bebê para ele mamar antes dele botar a linguinha de fora. Botar a língua de fora é o sinal que o bebê está pronto para mamar. Nessa hora, o super papai vai dar uma apertadinha no seio da mamãe, do jeito que o colostro possa sair. Sai um pouquinho de colostro, ele espalha na areola e no bico da mãe, para o bebê sentir o cheiro e poder mamar mais facilmente. E aí ele vai ficar mamando. Mama, até a mãe estar pronta para ir para o quarto. Nessa hora vão trazer uma maca, vão colocar a mamãe na maca e aí o papai vai pegar o bebê e vai com o pediatra para o berçário. No berçário ele vai ser pesado, medido, vai tomar injeção de vitamina K também e só
Ele não coloca o colírio, não vai para a incubadora, nem é limpo. Ele vai chegar no quarto com vernix do jeito que ele nasceu. Claro que saiu grosso do vernix, porque o pediatra enxuga o bebê quando ele nasce, ele está molhado também. Então, nessa hora, saiu grosso, mas fica uma camada de vernix, que é esse creme, esse super hidratante com o qual o bebê nasce, que não deve ser tirado antes de 24 horas, cuja função é adaptar a pele do bebê que estava adaptada ao líquido, ela passar a se adaptar ao ar seco. Essa transição é complicada para a pele do bebê. Por isso, ele já nasce com um produto que vai ser absorvido pela pele nas primeiras 24 horas e, com isso, a pele vai estar totalmente adaptada ao meio. Como o bebê vai chegar no quarto com esse creme, portanto, meio esbranquiçado, com o cabelo meio coladinho, às vezes as pessoas reclamam com a enfermeira que não limpou o bebê direito. Na realidade, isso é muito bom. O problema é o contrário, é quando o bebê chega no quarto muito limpinho. Tiraram todo o vernix que não deveria ter sido tirado. Então, nesse procedimento individualizado, personalizado, o bebê não vai para a incubadora, não faz nada no berçário, só pesa, mede, toma injeção de vitamina K e vai para o quarto com o papai. Chegando no quarto, ele vai mamar de novo. Enquanto isso, prepara-se um banho quentinho, uma banheira bem cheia, quentinha para o bebê. E o papai vai dar um banho sem sabão para não tirar o vernix, só para o bebê se aquecer e relaxar. Depois disso, ele volta para o peito da mamãe e é um bebê que nas primeiras 2 horas de vida mamou 3 vezes. O bebê do procedimento padrão não chegou a mamar ainda nessa hora. Tanto a Organização Mundial de Saúde quanto a Unicef pedem encarecidamente que o bebê possa mamar na primeira hora de vida, o que não acontece no procedimento padrão. Só acontece no nascimento humanizado. Tudo que a gente quer é que o bebê tenha realmente esse nascimento humanizado, carinhoso, gostoso, porque a primeira impressão conta muito. Nada que seja feito em excesso vai ser bom nessa hora. Só o que for realmente necessário para este bebê. Por isso que é um tratamento individualizado, personalizado. E o bebê não deve ficar em nenhum momento longe ou do pai ou da mãe. Como fazer com que isso aconteça? Eu quero esse nascimento humanizado para o meu bebê. O que é que eu faço? Principalmente conversar com o pediatra. O pediatra que pode ser o pediatra da equipe do seu obstetra ou não. De qualquer maneira, é conversar com o pediatra da equipe primeiro e ver se o procedimento dele é esse ou não. Se você sentir que o pediatra quer botar na incubadora, acha bobagem mamar na hora, não vai fazer nada desse procedimento humanizado, você pode pedir para o seu obstetra a possibilidade de você trazer o seu pediatra. O pediatra da sala de parto, o ideal é que seja um pediatra de UTI neonatal. Isto é, um pediatra que seja um intensivista de bebês. Porque o objetivo do pediatra na sala de parto é acudir o bebê se o bebê tiver alguma dificuldade ao nascer. Ele tem que respirar pela primeira vez, encher o pulmão, ele precisa fechar uma membrana no coração. Isso tudo é complicado e às vezes o bebê precisa de ajuda. Por isso, a presença do pediatra na sala de parto é obrigatória. Por outro lado, o pediatra pode ser um pediatra de UTI e depois no consultório você ter um outro pediatra, que é um pediatra que vai acompanhar o desenvolvimento do seu bebê. O ideal é que não seja o mesmo. Um vai ser ótimo na sala de parto e o outro vai ser ótimo no consultório. De qualquer maneira, é importante conversar com o pediatra que vai estar na sala de parto durante a gravidez, marcar uma entrevista pré-natal com o pediatra e acertar todos esses pontos com ele.
Tem uma série de vantagens do bebê ter esse nascimento humanizado, porque é um bebê mais tranquilo, é um bebê que não fica tenso em relação às coisas que vão acontecer. O bebê que foi sistematicamente agredido, invadido, mexido, é um bebê que cada vez que vai pegar nele, ele já fica tenso, ele fica mais estressado. É um bebê que chora mais, é um bebê que precisa mais de colo, pelo menos no começo da vida dele, até ele estar em casa e aí os pais poderem finalmente cuidar eles mesmos do bebê. Espero que você tenha gostado do meu vídeo sobre o nascimento humanizado. Este é apenas um entre dezenas que preparei para o meu curso online. São mais de 7 horas de material gravado para você. Se você tiver a oportunidade de proporcionar esse nascimento humanizado para o seu bebê, você já terá feito muito por ele. E você verá que somente esses minutos que você investiu nesse workshop já terão valido a pena. Eu queria te pedir para deixar seu comentário aqui embaixo. É só rolar essa página, deixar seu comentário ou fazer uma pergunta. Eu vou responder a todas. Eu gostaria de saber o que você está achando até agora do workshop e sobre a ideia do curso. Aqui no canto inferior direito desse vídeo tem um botão para você assinar o meu canal. Eu já tenho várias dicas para você lá. Se você ainda não conhece ou não se inscreveu, clica nesse botão para se inscrever. Além disso tudo, compartilhe esse vídeo com quem você conhece que pode estar precisando. Isso pode ajudar um casal e um bebê. E eu vou te mandar um e-mail depois com o link do segundo vídeo desse workshop. Até lá!